Jornal Cidade. Oferecimento Colonial Agropecuária. 52 anos entregando produtividade e confiança ao cliente. Estamos de volta com o seu Jornal Cidade. Diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Gostaria muito de agradecer a você que está aqui acompanhando o nosso Jornal Cidade desde as 18 horas. Você só se conectou agora? Pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembrando, meu amigo e minha amiga, estamos ao vivo no Facebook apenas agora às 18 horas. Para você estar acompanhando toda a nossa programação e também as nossas reprises, você tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store, que é totalmente gratuito lá no Web TV Cidade Janaúba, tá ok? Pessoal, recapitulando aqui, como eu falei nos blocos anteriores, hoje nós estamos recebendo aqui a presença do nosso amigo Luiz Carlos, a gente tem já um carinho com ele, Carlinhos, já fizemos outras matérias com ele também aqui no nosso Jornal Cidade, que ele que é presidente da Avetejana, que é a Associação das Vítimas da Creche Gente Inocente. E também hoje acompanhando com ele também aqui o Dr. Rogério Aguiar, que é advogado e vai estar aqui batendo um papo com a gente aqui em respeito a como está a situação das indenizações das vítimas da creche Gente Inocente. Carlinhos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Jornal Cidade, disponibilizar aí, a gente sabe como é o seu dia a dia aí, trabalhando, mas está aqui com a gente hoje para estar matando aí trazendo a curiosidade e as novidades para a gente aqui também, para a gente saber como está aí a situação, a Vetejana, as vítimas e também juntamente com as indenizações. Muito obrigado por ter vindo aqui, boa noite. Boa noite, Zé, eu que agradeço aí mais uma vez pelo espaço da Web TV, em nos conceder para falarmos um pouco sobre a questão da situação atual da Vetejana, que são as vítimas do incêndio da creche Gente Inocente, uma tragédia que foi um fato notório, notícia até internacional. Bacana demais, doutor Carlinhos. Nós estamos aqui, como já falamos, doutor Rogério Aguiar, que é advogado e também defende algumas vítimas do incêndio da creche Gente Inocente. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo e boa noite. José, eu que agradeço a atenção. E é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo aqui, porque as vítimas que hoje sofrem com as sequelas desse trauma que chocou o mundo inteiro, não somente Janaúba, Minas, Brasil, chocou o mundo. O mundo, ao tempo que aconteceu essa tragédia, eu mesmo fui portador de duas caminhonetes de remédio que propagandistas amigos, um de Belo Horizonte, outro de São Paulo, mandou, entregamos lá na Fundajan. E hoje o pessoal tá amargando uma situação extremamente difícil, extremamente delicada. Eu explico por quê. O município, até dezembro último, ele vinha prestando uma assistência às famílias, uma assistência financeira. Sim. Que essa assistência ela compreendia o pagamento mensal, parcelas de 500 e R$1.000, né, Carlinhos? Isso. Dependendo da classe de vítima. Tá? São grupos, né, Carlinhos? O grupo 1 recebia R$1.000, o grupo 2, o grupo 1 que é aquelas famílias que perderam entes na fatalidade. O grupo 2 são as vítimas que tiveram um quadro mais grave e sequelas mais graves e amargam isso até hoje. E o grupo 3, que são aqueles que teoricamente tiveram um dano mais leve, mas que mesmo assim eu considero que é temerário hoje se falar dessa forma. Por quê? O maior problema dessa tragédia, a meu sentir, é a longo tempo. Sim. A dor de quem perde, como o caso do Carlinhos, a dor primeiro machuca muito, depois ela vira saudade e ela vai ficando ali. No caso dele, que é adulto, como nós já estamos preparados para a morte. Os filhos já não estão. Os filhos amargam isso. A doença psicológica, no caso dele e das crianças que eu citei do terceiro grupo, que é onde eu te falo que a gente preocupa o que vai ser a consequência disso ao longo do tempo, ela pode vir a aparecer daqui a 10, 15, 20 anos. A definição técnica dela é traumatismo pós-traumático. Os médicos costumam chamar de TPT. Sim. E eu, no meu grupo de clientes, eu represento mais de 30 pessoas, salvo engano, mais de 40.
a maior parte delas são portadoras desse trauma. A maior parte delas são professoras. Eu tenho professora hoje que já está aposentada, tá? Ela está aposentada tanto por traumas físicos quanto psicológicos. Eu tenho professora que está afastada há mais de 2 anos. Ela chega no meu escritório, a única coisa que consegue fazer é chorar. E esse pessoal hoje está mais sofrido ainda. Mais sofrido ainda. Porque o município vinha prestando assistência, desavisadamente cortou a assistência em dezembro. Em março veio uma proposta de um acordo que não atende de forma alguma. Não é questão de interesse, porque ninguém está buscando se beneficiar, explorar o município. Essa reparação visa, no mínimo, amenizar. Sim. E o problema maior é que essa proposta do município, além de incluir o dano moral, que existem 2 tipos de indenização, José. A indenização por dano material e por dano moral. Teoricamente, essa indenização teria que ser somente pelo dano moral, que é aquele sofrimento momentâneo, a dor que amargou, o que ele passou. O dano material não tem como você mensurar de forma coletiva. A dor que você sente não é a mesma que eu sinto, não é a mesma que o Carlinhos sente, não é a mesma que o João sente e que nenhum de vocês sente. Não somente a dor, a sequela, o tratamento que é necessário. Eu tenho cliente que toma um antidepressivo, eu tenho cliente que toma 3. Então você analisa o seguinte, a pessoa vai pegar, o município fez uma proposta relativa ao primeiro grupo, para pagar R$110 mil, que na realidade não vai ser pago esse valor, porque tem o desconto de R$50 mil que foi pago até então vai pagar 60 mil em 8 parcelas trimestrais. Esse valor vai simplesmente corresponder ao que estava sendo pago. E depois que acabar esse dinheiro, como é que ele vai se tratar? O caso das minhas clientes, que é pior ainda que a situação das famílias que estão no mesmo contexto que o Carlinhos. Minhas clientes vão receber, teoricamente, 70 mil. Desses 70 mil vai descontar 50, recebe 20. Em 8 parcelas também, doutor? Em 8 parcelas também. 20 mil. Como é que ela vai se tratar? Eu tenho cliente que não gasta hoje 600, 700 reais por mês, porque a associação ainda tem um mínimo de recurso, que Carlinhos vai explicar para a gente aqui, mas o dinheiro está acabando, e segundo ele, até julho talvez ainda consiga pagar. Sim. Inclusive eu dei a ideia a ele de buscar, fazer uma vaquinha na internet, porque o povo é caridoso. Sim. O povo olha o lado do outro, para a gente conseguir com que eles continuem prestando essas assistências para essas vítimas. No caso delas, vão receber 20 mil. As vítimas do terceiro grupo vão receber 30, né, Carlinhos? O valor de 50 menos 25 Não, mil. 25 mil reais. E todas em 8 parcelas também. Todas em 8 parcelas. Mesmo Além disso, vem a questão. A proposta do município, ela engloba o dano material, que é essa reparação das despesas que são geradas em razão do trauma. Sim. Então, esse aqui é o problema. Doença psicológica, isso é o mal do século. É verdade. A doença psiquiátrica é o mal do século. Essas pessoas, uma boa parte, se não a maioria delas, vai amargar isso pro resto da vida. Como é que vai se tratar? Então hoje 5 meses já, sem a prefeitura está prestando as assistências já, que foi desde dezembro e nós estamos aí no mês de maio, né? Na verdade estamos aí terminando o mês de maio já aí também. Estão suspensos. Isso. Como que essas famílias, Carlinhos, como que essas famílias estão se mantendo com... Que a gente já mostrou aqui com você já falou, a gente já entrevistou também famílias aqui, doutor. Já fomos na casa das famílias mostrar os tratamentos que eles vêm fazendo. Como que essas famílias estão custeando esse tratamento, Carlinhos? Olha, a situação a gente sabe que ela não mudou, né? Piorou mais depois da suspensão desse TAC. Porque esse TAC ele já fazia parte do orçamento familiar. Então, como o município não dispõe de medicamentos específicos para o tratamento dessas vítimas, né? Sim. À medida que o tratamento se evolui, algumas passam por cirurgias plásticas, tem que estar com uma prescrição médica diferenciada sempre que uma consulta, né? O tratamento vai se avançando, vai aumentando os custos também, né?
E como o município não se dispõe de consulta especializada, não se encontram os medicamentos específicos para essas vítimas em postos de saúde e atendimento. Então, a associação ainda está aguentando, né? Nós temos um recurso mínimo, que ainda é da campanha SOS, da época do incidente, da tragédia, né? Do incêndio criminoso, que a prefeitura chega a dizer que isso foi uma fatalidade, algo que foi assim, por acaso. Não, né? Então, o município é responsável por tudo. E a gente está fazendo milagres, tentando. Hoje, por exemplo, a maioria dos tratamentos estão quase que, interferiu, parou. Sim. Por quê? As condições não estão dando mais, né? Não estão tendo apoio. As famílias se endividaram, não tem o TAC mais para ajudar a pagar, não tem como comprar o medicamento que faltava, porque às vezes a gente compra nas farmácias, a gente, né, consegue, mas hoje está praticamente... As famílias estão passando uma dificuldade imensa. Sim. E a questão é essa, que o município, a administração atual, eles jogaram essas famílias no abandono. Essa é a realidade. A gente não tenta tampar o sol com a peneira, porque fizemos várias reuniões, tivemos, doutor, sabe disso aqui, várias reuniões na Câmara Municipal, onde a própria Câmara declara que a Prefeitura tem sim condição de pagar essas indenizações, conforme as nossas contrapropostas, que não valores altos. Pelo contrário, a própria Câmara reconhece também que os nossos valores são irrisórios, né? Com o que o doutor falou, que é a questão do tratamento, né? As pessoas, como que uma criança com 6 anos, 7 anos de idade hoje, ela vai estar em fase de crescimento, está sempre com cirurgias plásticas, medicação constante. O que ela vai fazer com o pagamento dessa indenização, que é quase nada, durante quantos anos ainda o tratamento? Nem os médicos prevê quanto tempo ainda essas crianças vão submeter a tratamentos. É verdade. Isso aí tem vítimas que são clientes do doutor, sabem que é pro resto da vida. Sim. Tem professores lá que pro resto da vida agora, consultas dermatológicas, neurológicas, psiquiátricas e tudo, é uma coisa que ninguém sabe por quanto tempo vai se arrastar. Esses valores que a prefeitura estipula, nem a associação, a Vetejana, e nem as famílias que o senhor defende, nenhuma concorda, né, doutor? E vocês tentaram alguma conversa com a prefeitura para tentar chegar em um acordo? O que acontece quanto a isso é o seguinte, falo eu exclusivamente em relação às minhas clientes. Eu procurei o município durante o ano passado por diversas vezes para tentar justamente alinhar uma conversa sobre isso. Tá? E sempre a resposta foi de que estava se olhando. A gente não teve nenhum tipo de possibilidade de opinar, de mostrar para eles esses detalhes. É uma proposta unilateral, aceita ou não aceita, que force uma boa parte, inclusive, que passe a dificuldade, né, Carlinhos? Que talvez eles venham, inclusive, a fechar. A gente, é até preocupante isso. Sim. Quanto aos meus clientes, eu falo com todos. Falo, gente, o direito é seu e eu sou um mero instrumento do exercício do seu direito. Nós estamos com ações já ajuizadas, as ações que estão em andamento. Eu expliquei para elas que a gente tem um instituto de direito que chama tutela de evidência. Como já houve apresentação de defesa pelo município, é um instituto relativamente novo. Quanto contra a fazenda pública, que é o caso da prefeitura, a gente não tem praticamente nenhum tipo de medida judicial travada sobre isso, mas eu vou tentar para elas fazer com que o município continue custeando o valor, para que elas não sejam obrigadas a sucumbir a uma proposta tão desumana. Sim. Carlinhos, conta pra gente aqui, você... A gente sabe, até é ruim a gente ficar tocando nesse assunto sempre. As pessoas sabem. O Carlinhos é o marido da Ellen de Abreu. Onde foi a creche hoje tem o mesmo nome, da Ellen de Abreu, que as pessoas sempre falam aí, que é a heroína. E essas famílias sentindo isso. Carlinhos, você sentindo na pele, hoje, você como presidente da associação e vendo essas famílias, o que você sente nesse momento? Olha, é até difícil assim, a gente encontrar palavras para expressar, uma vez que a professora Ellen, assim, tanto quanto os outros que ali estavam naquele momento tentando salvar vidas, tentando, né, doar a própria vida, e no caso a Ellen se submeteu a isso.
eu vejo assim que seria de obrigação mesmo, porque ninguém saiu naquele dia para assinar a sentença de morte por um descuido, por uma falta de responsabilidade de um município. E que hoje está o administrador, ele tem que entender que ele assumiu para ter essa responsabilidade e resolver essa questão. São 4 anos de sofrimento, já vai para o 5º ano, e a gente está aí. Eu sempre falo assim que é porque não se colocaram ainda no nosso lugar para sentir um pouco do que nós passamos, e a gente passa hoje. É como o doutor Everaldo falou umas palavras na última reunião da Câmara, e só falando aqui também, convidamos o prefeito diversas vezes para que ele comparecesse às reuniões. Simplesmente ele não vai. Os vereadores chegaram a dizer, Carlinhos, ele não vem, falou que não vem, pronto. Falei, gente, mas não pode uma pessoa virar as costas do nada, de uma responsabilidade que só ele pode estar resolvendo. Porque até mesmo a Câmara se declarou que não tem poder para alterar os valores dessas propostas feitas pelo Executivo. Então é somente ele. Então convidamos ele para que ele pudesse nos falar, conversar com a gente, mas ele não comparece. Não sei por qual motivo, né? Talvez na época da eleição ele venha conversar, não sei. Mas assim, a gente fica aí angustiado, como o doutor Everaldo, o outro advogado também que representa as outras vítimas. As crianças sofreram pelo calor da queimadura. Hoje sofre pela frieza do tratamento, do abandono, do descaso. As famílias como um todo. Sim. E doutor Rogério, mediante a isso, a resposta da prefeitura sendo essa, há alguma base legal que tanto a Vetejana, tanto os clientes do senhor vai poder recorrer com a prefeitura? Zé, como está sendo feito já, inclusive das minhas clientes. Os processos já estão em andamento. O problema é que o judiciário, infelizmente, o sistema é lento. As ações contra o município são mais lentas ainda. Existe uma série de prazos em dobro, recursos que tem necessariamente que o processo tem que ser reanalisado em segunda instância. O município, não digo exclusivamente Janaúba, mas isso é regra de município, recorre até a última instância. Após o fim do processo, tem que habilitar um instrumento jurídico que chama precatório para poder receber. Então, é um processo muito longo. O maior problema é justamente esse. A dor deles é imediata. Sim. O sofrimento é imediato e, pior, a necessidade de tratamento é imediata. Com certeza. A necessidade. Na proposta do prefeito, inclusive, ele manifesta a formação de uma equipe multidisciplinar para poder assistir esse pessoal. Só que qual que é o problema? O município é quem responde, não é o prefeito, não. Isso não tem pessoalidade, não. O que nós estamos aqui colocando não é Zé Aparecido, não. É o município de Janaúba. A questão, como eu vi um comentário num blog, eu não sou muito afeto à rede social, mas eu vi e fiz uma observação, um rapaz falando que a prefeitura não mandou o Damião colocar fogo. Em momento algum se discute isso, não. Só Deus sabe as razões que aquilo ali aconteceu. Sim. O que nós temos ali é uma situação em que, independente de ter ato voluntário ou não, de alguém ter induzido ou não, o município, conforme dispõe a Constituição, ele tem responsabilidade objetiva. Ele obrigatoriamente, ele responde por esses danos. Então ele tem que ser responsável desse jeito. Ele tem que ser responsável. A atitude da administração tem que ser responsável, tem que ser humana. Não é o Zé Aparecido, não. Ninguém está aqui falando do prefeito, sim, não. Muito pelo contrário. A César o que é de César. Está administrando muito bem, eu particularmente, essa é a minha opinião. Só que em relação a isso, tem que ter uma postura mais humana. Porque você está lidando com vidas que sofreram amargamente. E vem sofrendo, né, doutor? E sofrerão. E vem sofrendo, e sofrerão. Vem sofrendo. Né? É complicado demais a situação, gente. A gente fica aqui clamando, né? A prefeitura tem que conversar com eles, tem que chegar num acordo, chegar numa conclusão. Não pode ser desse jeito. Se for da minha forma, mas se não for da minha forma, não pode ser. Tem que chegar a uma conclusão. Exatamente. Né? Carlinhos, queria agradecer muito você ter vindo aqui. A gente, o espaço aqui, você sabe que sempre está aqui aberto. O diretor João Ricardo sempre deixou isso bem claro para você. Doutor, primeira vez que o senhor vem aqui, agradecer e deixar à disposição também. Algum fato novo, nós estamos aqui à disposição hoje aqui também. Finalizando aqui, eu quero deixar bem claro que, novamente, né, se a preocupação da administração pública com o impacto das contas
ou dos valores que serão pagos a essas famílias vão causar transtornos e impactos, eu acho que eles deveriam colocar no nosso lugar e imaginar o impacto e a destruição que ocorreu nas nossas famílias, né? A economia do município, ela se restabelece, né? E famílias destruídas como as nossas, jamais. E assim, volta a afirmar, a Câmara Municipal declara que tem condição, então não sei o porquê esse impasse duro pela parte do Executivo e não querer, né? Então tem que chegar numa conclusão. Isso tem que não pode continuar do jeito que está, né? Doutor, vamos deixar o senhor aqui nas suas considerações finais. E você também, Carlinhos. Sim. Que a gente deixa aqui a Câmara 2 sempre um momento de clamar. Que nós estamos aqui hoje clamando mesmo, pedindo ajuda, que tem que resolver a situação, gente. É o que eles falaram aqui, o doutor Rogério, e também o Carlinhos falou bem claro, independente de qualquer prefeito que fosse. Exatamente. Qualquer prefeito que fosse, que se tivesse na situação que está hoje, estariam aqui fazendo a mesma cobrança. A mesma cobrança. Que aqui, ó, não são os dois que estão cobrando. Não é o doutor Rogério que está aqui. Ele está aqui e nem o Carlinhos. Eles estão aqui. São todas as vítimas dessa tragédia da creche Gente Inocente. Eles estão aqui clamando por todas essas vítimas. Então, a prefeitura tem que chegar numa conclusão aí. Tem que sentar com a associação, tem que sentar com o representante das vítimas aí. Não pode continuar como está. Como está, não pode continuar. Agradecer muito, doutor, mais uma vez, Carlinhos. Deixar vocês com as considerações finais. E como a gente disse, o espaço está aberto. O que for de interesse da população norte-mineira, nós estamos aqui. Vocês podem decidir quem faz primeiro aí as considerações finais e a Câmara 2 é de vocês. Finalmente, assim, o que a gente quer deixar bem claro é que as famílias todas da creche, os familiares, né, as vítimas, a gente tinha uma esperança muito grande que essa nova administração viesse solucionar as nossas questões, as dificuldades, porque foi visto, inclusive, em pessoa, estou dizendo agora como pessoa, o prefeito atual, José Aparecido, ele tem feito muita coisa boa antes para ajudar as famílias na época do incêndio, se prontificou, como ele era ainda presidente do sindicato, né? Então, com aquela boa vontade dele, aquele carinho de querer fazer e ajudar, nossa, nós ficamos assim esperançosos. Falei, esse vai ser o prefeito que vai nos ajudar e vai solucionar as nossas questões, né? A gente já vinha se arrastando de uma administração anterior, sofrendo jogadas no abandono. Então, assim, a gente, como o doutor salientou bem aqui, nós estamos falando do município, da responsabilidade do município, não da pessoa em si, do José Aparecido, porque a gente sabe que ele está sendo um bom administrador. E é por isso que essa confiança que nós temos é de que ele possa pensar um pouco mais e ver a situação dessas famílias, tentar se colocar um pouquinho no lugar dessas famílias, para tentar chegar a um denominador comum e ver que a gente não está querendo, não é como o doutor falou, explorar do município, né? Foi bem claro. A gente quer simplesmente uma indenização justa, mínima, mas que seja digna, com respeito pelos nossos entes, né? No caso, eu tive a perda da minha esposa, meus filhos ficaram órfãos de mãe. Então, assim, é toda uma situação. Eu tenho crianças com 5 anos, que é o filho mais novo, ele tinha um ano e um mês na época. Sim. Então, tenho sofrido e assim, é aquela questão, gente. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de sensibilidade, de um pouquinho de ser humano, assim, aquela coisa, sabe? De olhar pelo outro, né? A sociedade, outros, né? A gente agradece aí também a população de uma forma geral que sensibiliza com a gente. Mas está faltando o que então, né? A administração, ela está com a condição própria, consegue fazer. É ter um pouquinho de amor no coração, só isso. Bacana demais. Doutor, as considerações do senhor também, fica à vontade. Bem, Zé, só reiterando o que eu já disse, juridicamente, a responsabilidade do município é inquestionável, então não há pessoalidade nessa relação. E uma coisa que me preocupa, que eu reitero, e que é onde eu estou obstruindo mais qualquer cliente meu de fechar um acordo desse, é a inclusão da reparação por dano material, que é a minha maior preocupação. Porque boa parte desse pessoal não enxerga um risco de se fazer um negócio desse. Na hora que faltar esse pouco que teoricamente está para ser pago, é que vai sofrer. Como é que vai tratar? Aqueles que precisam de um protetor solar especial, como eu tenho uma cliente que é R$100 e poucos cada protetor solar que ela utiliza,
acho que não dá para 2 semanas, aqueles que precisam do antidepressivo, é uma série de sequelas. E como eu disse no início, são sequelas que vão amargar para a vida inteira. Então, fazendo minhas as palavras do Carlinhos, a gente precisa ter um pouco mais de humanidade. E não só em relação a isso aqui, acho que está faltando no mundo inteiro. A gente vê tanta coisa que nos entristece, e conviver com uma situação dessa aqui ao nosso lado faz com que a gente sofra mais ainda. Então, eu gostaria muito de agradecer a atenção suas, um prazer conhecê-los, e eu espero realmente que a gente tenha esse toque humano da administração bem feita que está sendo feita. Bacana Obrigado. demais. Obrigado, bacana demais. A gente que agradece, doutor Carlinhos, mais uma vez. Pessoal, estivemos aqui hoje, uma entrevista aqui com o Carlinhos, que é o Luiz Carlos, lá da presidente da Avetejana, que é vítima das creches, do incêndio da creche Gente Inocente. Batemos um papo com ele também, doutor Rogério Aguiar, aqui que defende algumas vítimas também aí. Se você perdeu a entrevista dele aí, pode ficar tranquilo. Nós teremos reprise hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Então não percam, mas para isso tem que baixar o nosso aplicativo lá no Play Store. Gostaria muito de agradecer a você, desejar uma excelente noite de quinta-feira. Agradecer muito a parceria de vocês aqui com a Web TV. Agradecer meu diretor João Ricardo pelo companheirismo de sempre e agradecer aquele que nos dá luz e sabedoria, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora. Volto na próxima terça-feira, porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara que o assunto é sério. Jornal Cidade. Oferecimento Colonial Agropecuária. 52 anos entregando produtividade e confiança ao cliente.